Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Isabela Guedes, sou psicóloga, colaboradora do Instituto Vitaleri, sou também terapeuta de família e de casais, né? E mais recentemente tive o prazer de ser agraciada com o título de mestre. Sou mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo. E hoje eu vim aqui conversar com vocês a partir desses conhecimentos que eu fui adquirindo durante a minha trajetória profissional, né? Então, tem alguns pontos que nós, da equipe do Instituto Vitaleri, ao trabalhar com adolescentes, ao trabalhar com o tema do suicídio, consideramos que seria importante, como prevenção e como promoção da saúde mental, estar aqui conversando com vocês. Eu vou fazer algumas apresentações, eu queria convidar vocês a irem, né, esquentando um pouco, conforme eu for falando. Vai ter uma parte um pouco de conteúdo, mas a ideia é a gente poder conversar com você que é pai, você que é mãe, um pouco, né, sobre esse ponto de vista da família, de como as conversas em casa podem ser um fator de prevenção também, né? Que tipo de conversas, como a gente deve conversar para poder promover, né? Para que a gente tenha uma vida em direção de ter mais saúde, em direção de superar os conflitos que aparecem, de poder ter uma convivência com aqueles que a gente ama e que são importantes. E o que torna, às vezes, essa convivência um pouco difícil, né? Então, tem alguns pontos que eu quero abordar com vocês. Eu estou dizendo, já vou logo avisando que hoje é a minha primeira participação aqui ao vivo, então tem toda a parte de tecnologia que às vezes sai um pouco do nosso controle, né? Talvez a tecnologia tenha um pouco da mãe aí de funcionar. A gente que é do século passado, às vezes fica mais, né, sem saber o que fazer, então eu vou, de alguma forma, já pedindo desculpas por qualquer, enfim, erro que aconteça aqui, e já estou vendo aqui, né, estava sem saber como está a transmissão, mas acabei de ver aqui subir um sinalzinho, então tem gente aí, e a gente vai começando a conversar devagar, para ir dando tempo das pessoas também, né, irem chegando, e eu às vezes paro, vou tomar uma água. Então, deixa eu apresentar para vocês um pouco do nosso trabalho, né? Eu já me apresentei e vou falar rapidamente, né? Quem não conhece o Instituto de Vitaleri, ele é um instituto que fica na cidade de São Paulo e ele tem como filosofia trabalhar com a prevenção e a pós-venção do suicídio. No nosso site, a gente tem página no Facebook, temos página no Instagram, Instituto Vitaleri é o nome, e temos também o nosso site, que está em reformulação, mas está lá, está no ar, onde vocês vão encontrar publicações, né, de artigos, de trabalhos que foram desenvolvidos por pessoas que pesquisam o tema, por pessoas que clinicam na área, tem matérias, tem divulgação de cursos, tem bastante material para quem quiser conhecer um pouco sobre o tema, né, da prevenção e da pós-venção ao suicídio, que são os dois trabalhos carro-chefe do Instituto. E mais o que a gente pode falar? Bom, a live de hoje, acho que já vou entrando um pouco, né, no nosso tema, e depois, conforme as outras pessoas forem chegando e forem participando um pouco mais, não tem ainda nenhuma participação aqui, mas já tiveram participações, né, ontem e hoje,
pelo Instagram, pessoas já mandaram algumas perguntas, eu daqui a pouco vou trazer aqui, conforme vocês forem participando, eu também vou lendo aqui, né, e a gente vai discutindo. Fica melhor, obviamente, quando as pessoas podem trazer um pouco das suas experiências, e eu vou fazendo algumas perguntas, porque acho que, né, assim, a ideia, e como terapeuta de família, eu vejo isso na prática, muitas vezes, né, quando as pessoas chegam para um atendimento e estão passando por uma situação difícil, uma situação, né, complexa, elas não sabem o que fazer, vêm, né, para pedir ajuda de um profissional. A gente precisa ter muita calma para avaliar essa situação e poder, juntos com a família, né, junto com aquele que está sofrendo, encontrar algum caminho que faça com que isso que vai se enrijecendo, que vai dificultando a convivência da família, possa desatar aqueles nós, né? E aí a família consiga, de alguma forma, encontrar uma comunicação mais fluida, né? Eu estou vendo aqui que está dando muito reflexo nos meus óculos. Eu acho que eu vou tirar e vou ficar assim, vocês vão me enxergar sem óculos. Olha, já tem uma pessoa aqui que eu estou vendo ao vivo, Marise Vidal. Marise, uma colega querida, né? Também terapeuta, trabalha com adolescentes, então, obrigada aí. A ideia é que a gente possa falar mais diretamente para os pais e para as pessoas que lidam com adolescentes, que não sabem o que fazem, que não sabem lidar com temas que são espinhosos. Por isso a gente pensou nessa primeira live de hoje, que é como conversar com um adolescente. A gente vai ter mais 5, né? Nós vamos ter 5 lives essa semana. Hoje é a primeira, e eu vou até, se vocês me permitem, vou pegar aqui a minha cola para poder ler para vocês os temas das outras lives que vão acontecer essa semana, e cada uma vai abordar uma dimensão da relação com os adolescentes. Possivelmente podem ter coisas que vocês vão ouvir em mais de um dia, porque na realidade quando a gente está falando de adolescência, a gente está falando de algo que é comum nessa fase. Nem tudo vai ser igual, porque tem as características individuais de cada um, de cada adolescente, que vai fazer com que essa fase da vida, né, tenha as suas particularidades. Mas, de um modo geral, podemos entender que a adolescência vai congregar alguns elementos que vão ser comuns em adolescentes. Mas eu queria, enquanto, eu vou pegando aqui o papel e a gente vai falar um pouco das próximas lives, eu já queria fazer uma pergunta para vocês. Áudria, acho que é Áudria, se eu falei errado, me desculpe. Também está aqui dando boa noite, seja bem-vinda. Vão contando para mim, né, de onde vocês falam. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, e embora o Vitarelli fique lá em São Paulo, eu sou colaboradora aqui no Rio, onde tem um grupo de sobreviventes de enlutados por suicídio, e onde eu coordeno esse trabalho, né? Também faço capacitações, palestras sobre o tema aqui na cidade do Rio. De vez em quando aparecem umas coisas assim na tela, eu fecho aqui para poder vocês poderem, né, me ver e eu poder ver a tela toda que vocês estão me vendo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Na opinião de vocês, o adolescente, ele é igual no mundo todo? Se nós formos falar do adolescente do Brasil, do adolescente do Alasca, do adolescente do Paquistão, do adolescente da Argentina, são todos os mesmos adolescentes? A gente pode falar de uma adolescência que seja única? O que vocês pensam sobre esse assunto? Vocês concordam que a adolescência vai se manifestar da mesma forma? Vai ser diferente? Para ficar um pouquinho mais interessante a pergunta, eu vou lançar uma outra pergunta para vocês. Olha, Guarulhos, São Bernardo do Campo, João Pessoa, Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, Ribeirão Preto, muita gente do interior de São Paulo participando.
tragam, né, suas experiências também. E essa pergunta que eu fiz, né? A adolescência ela é um fenômeno universal? Ela é um fenômeno que acontece igualmente, independente da cultura? E para ficar um pouco mais interessante a gente pensar nessa questão, pai de adolescente são sempre iguais? São sempre, né? Tem aquela história de mãe é a mesma, só muda de endereço? Essa afirmativa, ela é verdade? Todas as mães são iguais? As mães do Brasil, da Rússia, da Alemanha, da China? A cultura tem uma participação na forma como cada pessoa vai exercer esse período, né, da vida. E para a gente pensar um pouquinho mais além, né? Falamos dos adolescentes, falamos dos pais, e podemos entender que, de alguma forma, a reunião dessas pessoas, damos o nome de família. Vocês concordam? Família é o que une as pessoas, o conceito de família se dá pelos laços consanguíneos, ou existem outras formas da gente pensar hoje, no ano de 2019, como é que essas famílias se organizam, né? Porque aí a gente também vai poder conversar um pouco como são as famílias agora, do século XXI. Elas mudaram? Que diferenças elas têm das famílias do século XX, do século XIX, né? Como elas foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Conviver em família está mais difícil? Você aí, que tem a sua convivência diária com a sua família, da sua forma, tem adolescentes, que desafios essa convivência coloca para você? Né? O que é difícil, o que é novo, desconhecido? Será que podemos pensar em mudança e sem passar por uma fase de desconhecimento, do novo, do mistério? Então, vocês vão pensando, né, um pouco sobre essas perguntas, como vocês veem isso, e eu vou lendo aqui para vocês, então, quais vão ser as lives dessa semana que vão ter, e como cada uma delas vai abordar um aspecto da vida do adolescente. Amanhã, na terça-feira, o título vai ser Como abordar assuntos tabu e ter conversas difíceis, que vai ser uma conversa com... Todas são psicólogas, né? Todas que vamos participar. Amanhã vai ser com a Mariana Catiacarro. Falei o nome dela certo, o nome dela é diferente. Na quarta-feira, vamos ter uma live com a Luciana Sescon sobre como conversar com seus pais sobre assuntos difíceis e pedir ajuda para si e para os outros. Vai ser uma live bastante voltada para os adolescentes. Não sei se você que está vindo aqui hoje assistir a nossa conversa, né, e participar, se você é adolescente, né, se você está sabendo das outras lives, que vão poder também, né, trazer as informações que sejam mais do seu dia a dia, do cotidiano mesmo do adolescente. Na quinta-feira, a gente vai ter uma live sobre autolesão, transtornos mentais, tentativas de suicídio e suicídio, que vai ser ministrado pela Karen Scavacini, que é a responsável técnica, né, e a coordenadora do Instituto Vitaleri. E na sexta-feira, o último dia, vai ser a Elis Cornejo, com bullying, cyberbullying, estupro, violência de gênero e perversões. Aí já falando de uma parte mais social, né, de como hoje o adolescente ele é afetado por essas novas formas de comunicação. E, felizmente, a internet está aqui. Graças a ela, a gente pode fazer esse tipo de... Pode prestar esse tipo de serviço, né, que é o que nós acreditamos que estamos aqui fazendo, à medida em que nos propomos a trazer conversas que são, muitas vezes, difíceis para a família ter, sem apoio de ninguém, né? E aí os terapeutas também podem fazer esse papel de apoiarem as famílias que não estão conseguindo dar conta. E a gente vai falar, né, de muitos assuntos.
A gente espera que, de alguma forma, você consiga, com algum deles, poder, talvez, encontrar um jeito diferente de fazer algo que você vinha fazendo e que não vinha trazendo, talvez, resultados que fossem esperados e melhores para a convivência da família, né? Por que eu falar tanto de família, né? Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Ai, tem bastante gente. Georgia, outra colega querida, psicóloga. Tainá. Acredito que nenhum estágio de desenvolvimento ou familiares são iguais. Uma opinião aqui de uma pessoa que não sei de onde é, Marília. A Bruna está dizendo que acredita que existam características comuns em todos os adolescentes, mas o meio influencia e que não podemos dizer que são iguais em todos os lugares. Olha que interessante, né? Temos um dado importante para a gente conversar. Embora, né, a gente perceba que tem algumas características que vão sim ser comuns ao adolescente, né, à adolescência, a gente vai falar de muitas formas dessa adolescência se desenvolver, se manifestar, principalmente, né, quando essa experiência que é individual, ela também diz respeito a uma cultura, ela diz respeito a um lugar onde ela acontece. Por isso, muitas vezes, não é tão simples, a gente não tem respostas tão prontas, né? E a gente precisa olhar também para a cultura que cada família tem. A gente pode pensar numa cultura macro, né? A cidade onde a gente mora, o país que a gente vive, que regras essa sociedade tem sobre educar filhos, que temas nessa cultura não são conversados, que temas são estimulados e valorizados, que temas são excluídos e são deixados de fora do dia a dia das famílias, das pessoas, embora eles aconteçam. Olha, pais diferentes, adolescentes diferentes, o meio influencia a cultura, moral familiar, né? Uma opinião do Milton aqui. Deixa eu ver. Núbia, Edilane, São Luís do Maranhão, Lira Simone do Recife. Gente, desculpa aqueles que eu, né, não consegui ler todos, mas eu vou procurar, né, dar atenção ao máximo a todos que estiverem aqui. Estamos passando por grande tristeza, né, aqui no comentário do Rio, da Rio. Depois você me diz aqui. Minha irmã depressiva tirou a própria vida. Muito difícil, né? Quantas famílias nós não estamos tomando conhecimento de que estão vivendo essa situação do suicídio, né? O que nos preocupa em relação aos jovens é porque, acompanhando os dados pesquisados, né, de epidemiologia que a gente tem e que separa as tentativas, né, e o aumento de suicídio, a gente sabe que a camada da população jovem, né, entre 15 e 29 anos, embora não seja a maior, ela é uma população que os números estão crescendo muito, e isso nos chama a atenção, né? Isso faz a gente se perguntar, São Miguel do Oeste, Santa Catarina, o Abel, obrigada, isso faz a gente se perguntar mesmo, né? Nós profissionais também, o que está acontecendo, né, com os nossos jovens? Se há uma onda de tristeza e há uma onda de depressão, e talvez não podemos dizer isoladamente, né, como cada lugar vai influenciar esse evento, esse fato, né, das pessoas tirarem a própria vida, mas de alguma forma, né, como a gente pode pensar na nossa realidade de Brasil, que é uma realidade onde vamos, independente dos estados, compartilhar algumas experiências, mas que temos um país também muito grande, né, e que talvez aquele que more, né, e que constitua sua família numa realidade rural ou numa realidade social
onde haja muita precariedade, né? Diferente de uma outra família que vai morar numa região um pouco, né, com mais acesso a serviço de saúde, com mais acesso a estudo. E aí vamos pensar, né, em muitas situações que dentro da família também podem ser fator de proteção e de prevenção de saúde para essa família. Não só para os adolescentes, né? Eu fico pensando aqui, deixa eu ver aqui se as perguntas vão. Cascavel, no Paraná, Teresina, presente, boa noite. Por favor, fale um pouco sobre a autolesão realizada por adolescentes quando tem ideação suicida. Lido com um caso assim. Psicóloga, admiradora do trabalho do Vitalério. Obrigada, Viviane. Que a gente possa continuar, né, aí fazendo parceria, estando aqui com vocês e divulgando um trabalho que também a gente acredita e acredita na importância dele, né, para poder cuidar um pouco melhor dos adolescentes e dos enlutados, né, que por alguma razão perdem alguém pelo suicídio, e a gente precisa entender o quanto o trabalho do acolhimento é fundamental também, né. Vou contar um pouco para vocês a minha trajetória e como foi que eu decidi estudar família e como foi que eu cheguei, né, aqui com a visão que eu tenho, para que vocês entendam um pouco da complexidade que é esse tema. Quando eu comecei a trabalhar na clínica, quem não sabe, né, até é só uma coincidência, mas hoje eu estou fazendo 25 anos de formada, né? E 25 anos atrás a clínica era muito diferente do que ela é hoje em dia. Nesses 25 anos, muita coisa mudou no trabalho, e talvez isso reverbere um pouco no sentimento que a família tem, do quanto o mundo mudou nos últimos 25 anos. Né? Muitas carinhas aqui, emojis, as pessoas mandando coraçãozinhos, likes, alguma coisa que vocês, né, tenham dúvida, não concordem. A pergunta sobre a autolesão, eu vou chegar nela, né? Quando eu comecei a trabalhar, né, com a clínica, eu acabava recebendo casos de uma complexidade bastante grande na época. Eu era 25 anos mais jovem, né? Então, eu tinha 25 anos menos de experiência de vida também. E eu precisava lidar com situações que eram, naquela época, muito, muito impactantes, né? E que me mobilizou a pensar o que eu poderia fazer para poder ter mais recursos para lidar com essas pessoas que me procuravam. Então, eu trabalhava com casos de autismo, eu trabalhava com casos de esquizofrenia, que são casos né, assim, que exigem alguns outros conhecimentos, envolve medicação. Eu precisava conhecer um pouco sobre alguns assuntos que a graduação só de psicologia não tinha sido possível, e de fato uma graduação não consegue oferecer tudo que a gente precisa. Então, eu fiz a minha primeira especialização clínica, eu sou gestalt terapeuta, fiz aqui no Rio, e aí eu passei a atuar né, com essa abordagem, tendo essa abordagem como a minha ferramenta. Mas ainda assim, né, para o olhar da família, eu precisava de um estudo que fosse muito específico, porque as dinâmicas, né, que aconteciam quando eu via aquela pessoa individual e quando eu precisava convidar a família daquela pessoa para vir ao consultório, para entender, né, o que estava momentos de crise, muitas situações de crise, que hoje é o que a gente vê acontecer também em famílias que estão precisando lidar com a questão do suicídio. E aí eu fui fazer a minha formação, minha especialização em terapia de casal e de família, uma especialização na abordagem sistêmica, ou seja, falando, né, com uma ideia aqui não é falar também para os profissionais, então, mas quem for profissional, me desculpa, vão ter coisas que eu vou falar repetida, vão ter coisas que algumas pessoas já conhecem, vão ter outras que são novas. A abordagem sistêmica, ela entende que a família, ela assim como o indivíduo, a família ela é um ser vivo. Assistente social, trabalha na Rede Estadual de Educação em Manaus. Seja muito bem-vinda, Cibele, é um prazer ter você aqui.
A Marise, falando lá de Portugal, temos pessoas, né, além oceano aí. Qual sugestão para pontuações aos pais cujas atitudes e falas machucam ao jovem que já tentou suicídio algumas vezes? Então, o meu trabalho, né, quando eu fui fazer essa especialização de família, e eu fiz numa instituição, dentro de uma instituição psiquiátrica, onde eu precisava lidar, né, com toda a equipe da psiquiatria, assistente social, com muitas famílias cujos membros estavam internados, em crise nessa instituição psiquiátrica, né, que é uma instituição aqui no Rio muito, uma referência importante na área de saúde mental, que é o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá, né, lidando com casos de, aí sim, ainda mais alta complexidade, porque nós trabalhávamos com famílias, né, da comunidade, eram atendimentos gratuitos, de qualidade, né, assim, de acolhimento, um serviço que não tinha filas e que recebia famílias com as mais diversas situações. Mas que naquela época ainda não chegavam situações de famílias, ou pelo menos não muito famílias que tivessem tido perdas por suicídio ou pessoas com tentativas de suicídio. Às vezes, as tentativas de suicídio vinham muito pela situação do transtorno mental, que, né, em crise principalmente, que é o que hoje a gente, né, estudando tanto, sabe que pode acontecer. E que precisamos ter um cuidado quando isso se apresenta, né? Adolescentes, pessoas que estão mostrando uma mudança significativa de comportamento, pode começar com uma autolesão, ainda sem intenção de tirar a própria vida, né? Mas que pode evoluir para isso. Pode ser uma autolesão que fira num ponto, né? Que comprometa algo da vida ou da saúde dessa pessoa. Então, é uma situação que está muito presente hoje nos jovens e que naquela época que eu fiz a minha formação não apareciam ainda, né? Mas eu aprendi uma coisa muito interessante que eu procuro exercitar sempre, que foi sair de um lugar onde eu, naquela época, quando atendia individualmente, olhava para as famílias e muitas vezes julgava os comportamentos que essa família tinha com aquela pessoa, ou não acolhia, ou criticava, né? Ouvia a família como produtora de doença, e eu passei a questionar muito isso e a querer desenvolver um trabalho que pudesse contar muito mais com o acolhimento da família, entendendo que aonde tem um membro que sofre muito, tem uma família que está sofrendo, tem uma família que não sabe lidar com aquilo, tem uma família que muitas vezes, né, tem uma constituição familiar e tem experiências que são vividas juntas, compartilhadas por aquelas mesmas pessoas, seja porque têm o mesmo sangue, seja porque se constituíram de outra forma. Eu entendi que precisa, e hoje isso é o que é a minha filosofia de trabalho com as famílias, né? As famílias também precisam ser vistas como aquele que sofre, como aquele que não sabe o que fazer, como aquele que diante de assuntos né, sobre os quais ele nunca teve oportunidade de conversar com ninguém, ele não teve ninguém que o orientasse na vida, e aí a gente pode colocar as mais diferentes situações que acontecem, né? A gente tem gravidez precoce, pais e mães que foram pais muito jovens, e que não tiveram um apoio da geração anterior, dos pais e avós, para educar aquele filho, ou aquele pai, né, aquele avô, que aí a gente já vai falar de uma geração anterior, né? Se muitas vezes existe um conflito entre uma geração e outra, quem dirá muitas vezes duas gerações anteriores, né? A gente vai pensar aí, às vezes, distância de 40 anos. Vamos colocar aí uma média, né? Claro que em algumas famílias vai ser mais, outras famílias vai ser menos. Deixa eu ver aqui quem mais está chegando. Depois que eu falei da...
Bom, aqui não está agora. Deixa eu ver aqui. Foi. Leila, obrigada. Leila também está participando, tem adolescente na família. Vanessa, psicóloga, Rio Verde, Goiânia. Sou psicóloga, atuo em acolhimento institucional, acompanho o caso de uma jovem, aí aqui contando do caso, né? Eu não vou, talvez, né, os profissionais que vão trazer muitos casos de adolescente, daí hoje que a gente possa ouvir um pouco mais da experiência dos pais, né? De avós, tios, pessoas que têm adolescente em casa, né? Eu vou trazer mais algumas perguntas aqui, algumas provocações. O assunto é enorme, a gente poderia ficar aqui conversando muito tempo, né? Vão ter muitas dúvidas que vão surgir. Mas o que é importante, então, a gente pensar que seja comum, né? Já que falamos assim, a adolescência é um fenômeno que acontece com algumas situações em comum e outras que vão ter a ver com a cultura, né? O lugar, o meio que aquele adolescente vive. O que nós não podemos perder de vista é o seguinte: quando a gente fala de adolescente, a gente está falando de um indivíduo que não é criança, mas ele já passou por esse estágio, já avançou nesse estágio. Então, na infância, ele vai ter algumas experiências que têm a ver com a infância, né? Vão ter a ver com a autonomia da infância, o desenvolvimento físico da infância, o desenvolvimento cerebral da infância, a relação com a escola, né? O primeiro contato com a escola, a relação muito, né, com a família, o aprendizado muito que a criança recebe muito dentro de casa. Quando a gente fala de adolescente, psicóloga, mãe de adolescente, está dizendo aqui que eles se fecham. Interessante, muito boa, né, essa observação, porque sim, muitas vezes eles se fecham para a família, né? É isso que eu estou falando aqui agora. Quando termina a fase da infância e esse adolescente, né, e inicia-se a fase da adolescência, a gente vai entender ali, né, já que estamos falando de processo, não é que um dia a pessoa dorme criança e no outro dia ela acorda adolescente. Isso é uma coisa que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Por isso falamos de fases de pré-adolescência. Ou seja, né, a criança já está se encaminhando para ser adolescente, mas ela ainda não se tornou adolescente. O que vai estar mais presente na fase da adolescência? O fechamento, muitas vezes, para a família, assim, né, como a Tati falou aqui, é natural e é esperado, né, que tudo que uma criança recebeu na infância, dos pais, da família, que cuidou dessa criança, né, mais de perto, vamos colocar aí primeira infância, período escolar, 1 a 7 anos, né? E a partir dos 7, como se fosse, né, já um encaminhamento de começar, né? A gente vai ver lá para os 9, 10, 11 anos, essa criança muda, de repente ela muda, né? Ela fica diferente, a voz começa a mudar, o corpo físico, né? Isso seria o que nós poderíamos chamar de puberdade. E talvez isso seja comum aos seres humanos, né? Ao desenvolvimento dos seres humanos. A puberdade são mudanças físicas, né? Assim, que vão acontecer no corpo de um indivíduo quando ele está crescendo. Vão nascer os pelos, a voz vai mudar, né? O corpo já vai começar a ganhar contornos que vão apontar já mais para uma vida adulta e ela passa, né, a perder aquele corpo de criança que ela tinha. Começam, né, a acontecer as mudanças no sentido de o menino viver ali esse estirão, né, primeiro estirão da adolescência, a menina viver a primeira menstruação, né, a menarca. Então, essas mudanças biológicas, talvez ela aconteça com indivíduos do Brasil, indivíduos do Alasca, da China,
da África, né? Talvez ela aconteça em pessoas de diferentes lugares do mundo. Mas a adolescência, né? Esse fenômeno adolescência, talvez traga com ele uma parte que a gente não pode deixar de olhar, que diz respeito à cultura onde essa pessoa vive. E aí sim podemos pensar que vamos ter adolescências diferentes, né? Um adolescente dentro do Brasil, vamos ter muitos tipos de adolescência. Talvez aquele que mora em uma cidade grande, talvez o adolescente aqui do Rio seja diferente do adolescente de Ribeirão Preto, de Manaus, né? De cidades pequenas, de cidades que ficam longe do centro, aonde os recursos chegam mais. Então, a gente tem que acolher as famílias dentro dessas condições, né? Aqui a Fabiana está perguntando como realizar um trabalho preventivo com os adolescentes. Quando a gente está aqui se dispondo a pensar como a gente pode conversar com um adolescente, a gente tem sempre que pensar o seguinte: pai e mãe, eu vou falar de um jeito, pode ser que o responsável não seja pai e mãe, ou pode ser que seja, né, só mãe, pode ser que seja só pai, mas vamos pensar em adulto e adolescente, a relação adulto-adolescente. Um adulto que é responsável por esse adolescente, responsável por acompanhar esse adolescente, né? E o quanto é necessário que esse adolescente, sim, seja acompanhado. Isso pode ser um trabalho preventivo, né? Quando eu acompanho alguém, talvez eu possa estar mais atenta a mudanças que aconteçam e que, se eu não tivesse ali, mais atenta um pouco, mais próxima, eu talvez não conseguisse observar muito, né? A gente precisa pensar em quais pessoas esse adolescente, a quais pessoas esse adolescente vai recorrer para ele pedir ajuda. A quais adultos esse adolescente vai recorrer quando ele se vê numa situação ali complicada, algo que ele fez, que vai trazer consequências ruins para ele ou para a família, para quem ele vai pedir ajuda, né? Para vocês, eu vou pegar aqui uma pergunta que veio ontem, que eu achei muito interessante, tem a ver um pouco com isso que a gente está falando. Eu não sei quem foi que enviou, mas se a pessoa estiver aí, né, e quiser se apresentar, a pergunta dela foi: como falar a mesma linguagem dos jovens? E eu fiquei me perguntando assim, será que é possível para um adulto falar a mesma linguagem do jovem? O que seria falar a mesma linguagem? Né? A gente entende que talvez na vida adulta exista uma linguagem que seja diferente. E como que o adulto lida com o jovem? Ele espera que o jovem se aproxime mais da linguagem dele, né? Então ele vai conversar assuntos sérios, ele é um adulto sério, e ser adulto tem a ver com ser sério. A gente precisa sempre que vai falar de algum assunto muito delicado, precisa necessariamente ser tratado com se seriedade é a melhor palavra, né? Porque tem muitos assuntos que a gente pode falar com seriedade, mas pode falar de um jeito menos duro, de um jeito que convide o outro, que faça o outro, né, se abrir, porque de fato esse jovem, né, como ele está passando por um processo de mudança interna muito grande, ele não se reconhece mais no corpo dele, desculpa. Ele não sabe com que corpo ele vai ficar. Ele sofre, muitas vezes, preconceito dos amigos. Ele sofre, não vou entrar na questão do bullying, né? Mas muitas vezes exclusão dos grupos, porque a gente precisa entender a importância que vai ter o grupo na vida de um adolescente, né? Tem pais que se ressentem e dizem, poxa, ele conversa isso com um amigo e não conversa comigo. Porque tem assuntos
por identidade, né, por identidade grupal, que o jovem só vai conseguir falar com outro jovem. Agora, se for uma situação que precisa, né, de uma intervenção de um adulto, e ele pede uma ajuda para um outro jovem, como que essa situação vai poder ter um bom encaminhamento? Né? Como um outro jovem, uma outra frase que é muito comum, né, que eu escuto muitas pessoas, escuto até mais vezes de pais e mães do que de filhos. Ah, e teve uma outra pergunta também que tem a ver com isso que eu achei bem interessante, eu vou trazer ela aqui para vocês, eu vou falar sobre isso já. A pergunta foi... cadê? Deixa eu achar aqui. Daqui a pouco eu acho, ela está em algum lugar aqui. Então, muitas vezes, né, o jovem... Eu perdi aqui um pouco o fio da meada, que eu fui ler aqui algumas mensagens, mas não tem problema. Se vocês... Daqui a pouco eu volto para falar... Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Voluntária do CVV é um trabalho importantíssimo, né? Eu quero divulgar aqui o trabalho que o CVV faz e que muitas vezes é um trabalho emergencial incrível, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, através da página deles, né? Que é o cvv.org.br, ou através do telefone 188, né? E aí ela está aqui, falando que é de grande relevância, né, o trabalho que é feito de prevenção do suicídio. Eu também, né, posso dizer do CVV, o quanto eles vêm ao longo de tanto tempo realizando e conosco fazem uma parceria muito importante, né, para a gente poder pensar em acolher esses jovens, mas também em desenvolver com eles alguma ferramenta, alguma habilidade emocional que eles não tenham, né? E que também possa ajudá-los a conseguir pedir ajuda quando eles querem falar de assuntos que são mais delicados, né? Que assuntos são esses que são tão delicados, que a gente fala, que acontecem nas famílias e que não podem ser faladas? Essa seria uma outra pergunta que eu gostaria, né? Que vocês participassem. Você acha que incluir os filhos nas decisões da família trazem algum efeito positivo protetor nesse jovem para que ele não seja consumido por grupos de risco no meio social fora dessa família? Sim, Fabiana. Fabiana, é muito importante incluir o jovem, o filho, o adolescente, em assuntos que ele tem condições e maturidade, muitas vezes, para poder participar, não que a decisão seja dele, né? Imaginamos, por exemplo, um pai e uma mãe consultando um filho para saber se eles devem engravidar novamente. O que vocês acham dessa pergunta? Ou consultando um filho para saber se eles devem vender um imóvel que vai tirar a família do aperto financeiro? Ou consultar o filho para saber se a família deve mudar de bairro, ou consultar o filho para saber se ele deve mudar de escola, para saber se, assim, quais são, de que decisões a gente está falando, né? Porque aí a gente vai entender que tem situações que talvez sejam mais da alçada dos adultos e que os jovens podem participar, e quando se sentem participativos, eles se sentem incluídos. E muitas vezes, para esse jovem, essa participação vem como um peso de que é ele que tem que decidir. Eu me lembrei da outra pergunta. Alguém perguntou se... quais são as queixas que os jovens trazem para a terapia, né? Primeiro, sim, eu devo dizer que eu não atendo adolescentes sem o acompanhamento da família. Então, eu não sou uma terapeuta ali, né, que talvez não vá trabalhar, ou vá precisar trabalhar com toda essa família se o adolescente traz alguma questão que seja um segredo, alguma coisa que ele ainda não conseguiu contar para a família, né? Então, como eu vou ser esse apoio para que o adolescente e a família estabeleçam essa conversa e possam avançar naquilo que é um impasse para eles, né?
algo que precisa ser revelado, algo importante, mas eu não escuto jovens, né? Não atendo jovens, adolescentes, sem esse acompanhamento. Então, não sei dizer muito de queixas específicas dos jovens. Mas, junto com as famílias, o que eu posso observar e o que eu posso dizer para vocês que acontece, né? Essa pergunta da Fabiana sobre essas decisões tem a ver um pouco com isso, porque é esse peso que eu estava falando em relação né, ao sentimento dos adolescentes. Muitas vezes, quando eles se veem diante de situações que os pais demandam ou que eles resolvam sozinhos, porque eles não podem, não se sentem apoiados por esses pais, né? Uma coisa também, que aí para cada um pensar um pouco, mas eu acho que vale a reflexão. Uma situação que eu vejo acontecer muito, e que é bastante interessante numa dinâmica de família, é a seguinte: dentro de cada família, cada pessoa nasce e se desenvolve ocupando um determinado lugar, né? Se eu nasci filha do meu pai e da minha mãe biológica, ao longo da vida, mesmo depois que eu me tornar adulta, e pode parecer óbvio isso que eu vou falar, mas na prática não é tão óbvio assim. Mesmo que eu me desenvolva e me torne adulta um dia, e os meus pais estejam vivos, e eles vão estar sempre à frente, cronologicamente, do meu tempo, né? Eles vão ser sempre mais velhos, eles vão ter sempre mais tempo de vida e sempre mais experiência pelas quais eles passaram. A gente não tem como inverter essa lógica cronologicamente. E não tem como os filhos se tornarem mais velhos que os pais, ou mais adultos que os pais. Ainda que em algum momento esses pais adoeçam e precisem que os filhos providenciem algum tipo de cuidado para eles. Mas esse cuidado, né, assim, isso não faz com que o filho deixe de ser filho. Ele vai cuidar desses pais, ele vai se relacionar com esses pais, continuando a ser filho. E pode ser que tenham coisas que, do lugar de filho, sejam muito difíceis para ele conseguir fazer. Então, isso é uma das dinâmicas, porque aí, em família, a gente não vai pensar em quem tem culpa de algo, por que está dando errado, porque fulano está fazendo de um jeito e não está fazendo de outro. Mas a gente vai entender que quando essas pessoas se unem, entre elas acontece uma interação, acontece uma dinâmica, que muitas vezes pode ser mais fluida, pode fazer com que, né, assim, as famílias consigam encontrar os recursos, e outras podem ficar mais difíceis. E aí talvez a gente vá chegar, né, nessa realidade que é, assim, olhar para as histórias de cada família, né? Uma pergunta: você conhece a história da sua família? Né? O que você conhece sobre a sua história, a história que você dá continuidade, né? Você tem algum adolescente aí participando? Você conhece a história dos seus pais, dos seus avós, onde eles vieram? Imagine, né? Será que para um adolescente que está pensando em escolher uma profissão, né? Que está ali numa fase difícil de fazer, escolher uma carreira, será que olhar para a história dele, né? A história das profissões que essa família tem, podem ajudar ele a diminuir um pouco isso que seria um conflito, talvez, e ele poder conhecer, né, que profissões essa família tem, como essa família veio se desenvolvendo. Ele é o primeiro que está fazendo um curso superior, ele superou as pessoas anteriores a ele em termos de estudo, né? Quantas famílias a gente não vê que os pais não tiveram oportunidade de estudar e os filhos conseguem avançar, conseguem fazer uma graduação, conseguem fazer mestrado, né? Como essa diferença entre aquilo que, né, o filho se desenvolve e aquilo que os pais desenvolveram aparece nessa dinâmica familiar, né? E estamos falando aí de profissão, e talvez quando a gente vai falar de história familiar,
a gente não vá falar só de coisas assim, que deram muito certo naquela família, de pessoas que foram bonitas e fizeram coisas, né, só direitinhas e certinhas a vida toda, né? Talvez a gente vai encontrar na nossa história familiar situações que foram muito difíceis vividas por alguém. Talvez, né, vamos descobrir que nessa família também existem pessoas que tiveram algum diagnóstico de um transtorno mental. Vamos descobrir que morreram umas pessoas, essa família. As pessoas viviam muito, morriam velhinhas, morriam jovens. Isso é, por exemplo, é um hábito, né, que todas as famílias podem ter, conversar sobre sua própria história, contar para aquele que é jovem as histórias dos seus antepassados, como uma forma, sim, de promover saúde, né? De poder trazer para a mesa do jantar, trazer para o fim de noite, trazer para um final de semana, num passeio, uma conversa que não necessariamente vai ser falar daquilo que é o maior problema, daquilo que está mais difícil, que muitas vezes começar por ali já faz o outro ir embora, já faz o outro se fechar e não querer conversar. Uma pessoa está falando que está travando, eles se sentem pertencentes à família, está travando. Uma pessoa está dizendo que está caindo a conexão lá. Será que é assim? Então, as pessoas podem dizer se está travando, eu estou aqui com o meu sinal bem forte. Algumas pessoas de alguns lugares estão dizendo que está travando. Eu não sei se está travando para todo mundo. A gente já está com são 8h50, estamos chegando para o fim. Nossa, tantas coisas nessa live de hoje, né? Como conversar com o adolescente? Como conversar com ele, não só sobre problemas, mas como poder ter outras formas, jogos, filmes, livros. Você é um pai, uma mãe que gosta de ler, né? Para poder olhar para os desafios que essa contemporaneidade, que esse século XXI trazem, né? Lidar com a internet. Não, a internet é um fenômeno que não tem volta, né? E a gente está aqui podendo aproveitar algo que ela tem de bom. Sim, a internet, as redes sociais são fatores de inclusão para muitos jovens. É claro que com isso vem outras... Isso é o que a gente chama de complexidade, né? Quando a gente vai olhando mais para o macro, a gente vai vendo que dentro de uma mesma experiência, a gente está falando de situações que são fáceis, são mais conhecidas, e por isso elas são fáceis. Muitas vezes a gente já passou por uma experiência que nos dá algum tipo de luz, né? Por onde caminhar, por onde vai ser mais fácil, mas muitas vezes a gente não passou, aquela situação é inteiramente nova, né? Aqui no consultório, claro, eu tenho alguns recursos que podem me ajudar. Sim, são coisas simples, eu não só posso aqui mostrar para vocês, né? Coisas que eu uso aqui, jogos, brincadeiras, né? Ver se vocês conseguem ver assim, mais de longe. Agora sim. Trocando de papéis na família, né? São situações onde cada um vai se ver no lugar do outro. Eu precisar dizer como é esse lugar, o que acontece, né? Como a gente exerce a empatia de poder se colocar no lugar do outro, né? A gente de verdade faz esse esforço, ou a gente espera que o outro entenda que ele precisa mudar, né? Olha aqui, um outro que é super simples, tem cartas assim, com perguntas, né? Sobre tarefas do dia a dia, cotidianas, né? Que momento a família tem para estar junto, né? Quando a gente pensa hoje, que a gente... Deixa eu ver se o pessoal avisou aqui, está conseguindo. Agora, melhorou. Dialogar com o jovem quando estão numa fase que se fecham para a família é complicado, né? É complicado, sim. A gente sabe, quando o pai e mãe, né, tem um filho adolescente em casa, eles também precisam aprender como ser pais e mães de adolescentes, né? Porque ser pais e mães de adolescentes também é muito diferente de ser pai e mãe de criança.
Então, essa também é uma mudança que vem para o né, que vem para o adolescente, que vem para o filho, e que não vai ter como não afetar esse pai e essa mãe, não vai ter como não afetar os outros membros, não vai ter como não afetar os outros irmãos, né? Então, a gente sabe, né, que é uma fase que traz muitos desafios. Livro, estão me perguntando se eu tenho alguma indicação de livro. Olha, eu gostaria de poder indicar para vocês, não livros que são teóricos, né, que a gente usa muito para pensar a teoria da terapia de família, né, e a prática. Mas sim, tem alguns livros que eu gosto muito. Eu trouxe alguns aqui que eu li ao longo do tempo, são romances. Eu vou beber uma água aqui só um pouquinho, que eu tô com sede. E olha aqui, eu trouxe 3 livros para mostrar para vocês. Um é esse aqui, ó. O Clube do Filme. O Clube do Filme é um livro muito legal para adolescentes. Conta a história de um pai e de um filho que morava só com o pai. E, enfim, por algumas situações que acontecem lá, não vou dar todos os detalhes, esse pai combina com esse filho que durante um ano eles assistiriam juntos 3 filmes por semana e eles dialogariam sobre esses 3 filmes. E aí conta, né, como é a interação e quais são os filmes, né, que esse pai escolheu, que temas ele pensou em abordar com o filho, né? Então é um livro que eu acho que é muito legal. Tem um outro livro chamado Os Filhos dos Outros. Também é um romance. Eu li na época que eu fazia minha formação em terapia de família. É um livro super gostoso de ler. Ele conta a história do relacionamento de alguns adultos que casam, recasam, o outro tem filho, né? E aí o que casa precisa lidar com os filhos dos outros, né? Os irmãos que já existiam precisam lidar com os novos irmãos. Então, é um livro que faz um panorama de diferentes pontos de vista, de histórias que se entrelaçam, né? E como cada um, do seu ponto de vista, vive aquilo, e como o outro, né, que não se aproxima, que não me pergunta, mas que me critica, que me julga, não sabe o que eu estou vivendo, né? E muitas vezes a gente sabe que é isso que acontece com as famílias, sabe que é isso que acontece com os adolescentes. Eu vou ficar um pouquinho mais aqui com vocês, não vou desligar agora não, porque a gente parece que teve aí um vídeo que ficou um pouco instável. No início ele caiu, eu tive que voltar. Então, né, a gente vai aproveitando aqui as pessoas participando. E tem um outro livro que eu quero mostrar para vocês, que esse eu preciso quase de um levantamento de peso, né? Ó, é esse aqui. Ele é um pouquinho grossinho, mas ele é um livro tão bom de ler. Chama-se Longe da Árvore. Pais, Filhos e a Busca da Identidade. E esse aqui fala de situações que são as situações mais incomuns, digamos assim, os temas mais espinhosos de lidar. Porque talvez, né, quando um pai e uma mãe têm um filho e planejem tantas coisas para ele, a partir do seu ponto de vista, a partir daquilo que cada pai e cada mãe viveu e que funcionou na sua vida, ou se, né, assim, é muito comum a gente ver assim, pais e mães que não tiveram oportunidade de ter algumas experiências e que acabam depositando no filho a obrigação de que o filho viva aquilo, de que o filho realize aquilo, né? Então é muito difícil é muito difícil para um pai, para uma mãe, quando um filho faz uma escolha muito diferente daquela que é a cultura da família. Por isso a gente vai entrar em alguns temas que são um pouco mais delicados, né? Eu queria que vocês contassem um pouco. Que temas vocês acham que são tabu na família de vocês de conversar? Teve algum tema que você, adulto, alguma vez desejou conversar com alguém, mas não se sentiu escutado, não sentiu que sua família permitia você falar sobre aquilo? Aquele tema era um tema que a família tinha certos valores que eram incompatíveis com aquela experiência que o jovem está trazendo, né? Porque aí sim a gente vai falar muitas vezes de situações
E aí, pensando nos tabus da nossa cultura, né? Quais são os tabus da nossa cultura? O que não pode ser falado? O que as pessoas cochicham, vão para um cantinho, né? O que é aquilo que não pode ser mostrado? Porque muitas vezes coloca a família e o adolescente numa situação de constrangimento, numa situação do outro julgar a vida, né? E aí sim a gente vai pensar enquanto a crítica, enquanto o julgamento, enquanto a não escuta, muitas vezes coloca o jovem numa situação de vulnerabilidade, né? Porque o fato da gente não falar sobre certas conversas, sobre certos assuntos, não quer dizer que a pessoa não viva aquilo no seu íntimo, né? Eu tenho, felizmente, o privilégio de conhecer o lado B, né? Eu falo sempre isso, o lado B das famílias, o lado B das pessoas, aquele lado, né, íntimo que precisa ficar protegido, porque na cultura ele não tem acolhimento, ele não é compreendido, né? Então, assim, que temas vocês acham que são tabus? Ela está me perguntando aqui me pediu a indicação do livro, né? Tati, se esses livros são para eles. Sim, são livros que eu creio que podem ser para os pais, né? E podem também ser podem ser como estimulantes, muitas vezes, de conversa, né? São livros bem escritos, né? Quer dizer, se for um adolescente que gosta de ler, ele vai apreciar todos os três, com certeza não são inadequados, né, para os jovens, e vão, talvez, abrir a possibilidade deles fazerem perguntas que antes não eram feitas, né? A gente, quer dizer, para o adolescente, a gente ainda vai ter a live da Luciana, ela vai falar muito para os adolescentes, né? Então, vão ter indicações de livros para eles, vão ter indicações de filmes. Hoje a ideia é da gente poder falar mais, e como hoje, né, a live está abrindo essa sessão de conversas, a ideia é da gente poder falar de uma forma mais do geral, né? Assim, aonde esses adolescentes vivem, como, né, assim, hoje, a gente, sei lá, talvez vá pensar que existem situações de adolescentes que são muito... que algumas pessoas vão entender assim, nossa, mas existe um excesso de proteção, esse adolescente não tem autonomia e não é convidado pela família a participar de nada, não, sei lá, alguma tarefa que possa ser feito em casa, que possa ser feito nos finais de semana, pela comunidade, né? Trabalhos que engajem de alguma forma esse adolescente em algum grupo, né? Como poder oferecer. É claro que isso não quer dizer que as coisas vão caminhar do jeito que a gente espera, né? Do jeito que o pai e a mãe espera que vai ser, porque a gente sabe, temos sim o meio que influencia, temos tudo isso que o meio ambiente vai oferecer, né, para o adolescente, mas também temos o que os adolescentes trazem de características individuais. Tem sim, né, influência do temperamento, tem temperamentos que são mais cordatos, que são mais inclusivos ali, né, por serem de maior abertura, tem temperamentos que são mais coléricos, né, que são mais... E aí, né, a gente vai ter um momento que talvez esse adolescente apresente uma agressividade maior, né? E, claro, se os pais, né, estão ali... Enfim, eu estou falando pais, né, mas pais como... Não como plural de pai, mas como pai e mãe. Mas, assim, vamos entender que a gente pode estar falando de um outro adulto que tome conta, né, desse adolescente, que seja responsável por ele. Como ele pode proporcionar, né, situações que os estudos vão dizer, sim, que promovem saúde mental.
atividades juntos. O que o adolescente gosta? Será que o adulto espera, né? Se ele não gosta de nada, se ele não tem amigos, se ele reúne uma série de características que destoam muito do grupo, da família, e demonstram que aquele adolescente se encontra numa situação de sofrimento psíquico, né? Sim, que movimentos fazer, então, fora da família para pedir ajuda? Na clínica, né, acaba que muitas vezes, quando as pessoas chegam, elas já se encontram numa situação onde algo já foi, né, algo que não é mais do campo da saúde, já foi ali iniciado, né? Pode ser já o desenvolvimento de algum transtorno, ou muitas vezes chegam com situações que já são mais crônicas mesmo, né? E aí, claro, as situações mais crônicas são mais trabalhosas, né? Tem aqui a Camila falando, né, da adolescência dela, que na adolescência falar sobre sexo era um tabu. Será que mudou? Será que deixou de ser? Cresci falando para mim mesma que no dia que eu fosse mãe, falaria abertamente e traria não só esse tema, mas como muitos outros. Ou seja, né? Então, temos aqui uma pessoa que está participando e que está lembrando da época dela de adolescência, pensando, né, como foi viver aquela época, que recursos ela adquiriu, que coisas ela não gostaria de repetir e como ela pensou que faria isso quando ela ficasse adulta, né? Isso é uma forma de buscar na nossa história uma referência. Abertamente e traria não só esse tema, mas como muitos outros. E hoje eu tenho uma filha de 13 anos e sinto que ainda não tenho preparo para falar do assunto, né? Olha como não é simples. E aí sim a gente vai pensar que o sexo, né? Falar de sexo na nossa cultura, embora já tenhamos avançado um pouco, mas ainda estamos falando de um tema tabu. Ou seja, a gente pode perceber, né, que uma família incluída dentro de uma cultura maior, e se essa cultura maior ainda traz barreiras para muitos assuntos, pode ser que essa família vai encontrar essas barreiras de alguma forma, né? Esse terreno não está inteiramente livre, limpo, conhecido, né? Imagine quantos séculos a gente precisa avançar para que um tema, né, que é muito central na nossa sociedade, possa ser transformado, né? Possa ganhar uma nova forma e uma nova maneira das pessoas lidarem com aquilo. Agora a gente já está, né? Assim, passamos 10 minutinhos, são 9h10. Muito boa, né? Muito boa essa participação, porque mãe em geral, né? Eu vejo muito isso também, e isso é muito também veiculado na cultura, porque é um valor para ela, né? Mãe precisa ser aquele ser que não falha nunca, então a gente entende um pouco que diante disso, como as mulheres vivem esse encargo de não poder errar, né? Quando erram, o quanto de culpa, o quanto de sentimento de culpa elas passam a ter, né? Então a gente também vai ver que existem diferenças entre os gêneros, né? Porque na nossa cultura os gêneros são construídos de maneiras diferentes. Ser homem biológico, ser mulher biológica é diferente desse ser social, homem, mulher, que ganha uma série de incumbências e de papéis que a cultura oferece. Então, quando, né, as pessoas são pais e mães, elas são também a partir dessa experiência. E aí, como elas vão, muitas vezes, precisar buscar, através do conhecimento, através de leituras, através de profissionais, né, de outras pessoas fora da família que possam ajudar a lidar com o tema. São grandes temas ainda os tabus, né? Estamos falando do sexo, e aí pensando no século XXI,
né, sobre a sexualidade dos jovens e os desafios que a sexualidade dos jovens do século XXI trazem, que são muito diferentes de quando eu fui adolescente, por exemplo, né? Século passado a gente discutia a sexualidade de um ponto de vista mais restrito do que discutimos hoje, quando vivemos um momento onde aparecem muitas novas nomenclaturas, muitas novas experiências de sexualidade, né? E como as famílias são impactadas por essa mudança, né? Quais são os medos que as famílias têm? Quais são os preconceitos? Porque sim, claro que temos, né? E não é errado que a gente tenha preconceito. O errado é o que a gente faz com esse preconceito, como a gente coloca esse preconceito no mundo, né? Joana tá aqui, Leni também, amiga psicóloga querida. Fabiana, obrigada por participar. Fabiana está aqui agradecendo, a gente também agradece, né? A Tati, falando em preparo, tenho um filho de 14, não me sinto preparada para ser mãe de adolescente de forma geral. Como é que a gente se sente preparado antes de efetivamente viver, né? É a mesma coisa que as pessoas me perguntam quando sabem que eu trabalho com o tema da morte, né? E que é um outro tabu que a gente tem na nossa cultura, e as pessoas me perguntam, então você estuda a morte, então você está preparada para lidar com ela? Né? Quer dizer, como a gente vai se preparar para viver algo que a gente ainda não viveu? Eu acho que isso é uma construção, né? Ser mãe de adolescente é uma construção, e talvez os medos que os pais sintam também esteja presente nos filhos, né? Embora o jovem, o adolescente, de um modo geral, né, que se ele é um transgressor das regras da família, se ele se mostra muitas vezes um destemido, onde é que o adolescente sente medo, né? E aí não é tristeza, porque estávamos falando ali ainda há pouco que vivemos um tempo de grande tristeza, mas é medo. Conhecemos, né, assim, do que sentimos medo. Acho que esse é um outro sentimento que vale a pena a gente, né, falar um pouco mais sobre ele, conhecer melhor ele. Pessoal, eu estou vendo aqui, obrigada, né, a Flávia agradecendo. É pouco tempo para a gente falar de um assunto tão grande, né, e de um assunto que faz parte da vida de todos vocês que estão aí, e todos nós que somos seres humanos, né? A gente vive em família, seja como for que essa família se organiza, e precisamos fazer, talvez, disso uma forma de vivermos um pouco melhor. Eu separei aqui, né, um pouco de todos esses temas para a gente conversar de uma forma mais geral. Como é o desenvolvimento do adolescente, como são os adolescentes no dia de hoje, quais são os desafios que esse tempo, né, 2019, 19 anos, desde que viramos o século, estamos só no início, né, como vamos poder conversar de vínculos com esses jovens, né, quando falamos de necessidades tão imediatas, né, sem tempo para se construir algo, como que a tecnologia participa disso tudo, e ela hoje está presente na vida das famílias, a gente não tem como tirar isso. Quais as principais queixas dos adolescentes, né, no consultório, como esses períodos de crise, né, se eu pudesse aqui dizer para vocês, de todas essas crises, né, que de alguma forma eu posso acompanhar, das crises que vivo na minha própria vida, enfim, crises que fazem parte de tudo aquilo que está vivo, né, se é que a gente pode traduzir crise por mudança, e aí talvez a gente vai entender por que períodos de mudança, por que mudanças trazem tantas crises familiares mesmo, né, e como cada ciclo de vida vai trazer talvez uma crise diferente. Talvez a crise da infância, do nascimento de um filho, de um adolescente que passe por situações
de vulnerabilidade, crises de casamento é uma crise, separações também são crises. Crise não é sinônimo de coisa ruim, mas talvez seja sinônimo de mudança. Eu acho que é talvez pensar sobre essa perspectiva, né? Sobre esse ponto de vista de tantas mudanças que as famílias vivem, né? E de um momento de extrema mudança que estamos vivendo e que não sabemos, não sei, vocês não sabem, não sabemos como a nossa cultura, a nossa sociedade vai caminhar pelos próximos anos, né? Mas que de alguma forma, um pouco dessas conversas, que eu acho que são mais perguntas do que respostas, né? Possam ter ajudado a gente a pensar um pouco, a vocês pensarem um pouco sobre a vida que vocês estão tendo, o que está sendo necessário, fundamental, né? E acho que a gente precisa ir se despedindo. Um monte de gente esteve aqui falando, né, de quanto acha desafiador, agradecendo o nosso trabalho. Muita gente aqui colaborou. Eu acho que, né, com certeza não consegui ver todas as mensagens. A nossa live vai ficar disponível no canal do Vitaléria no YouTube. E quem, né, quiser rever, quem quiser mandar alguma, né, pergunta, alguma coisa que ache muito importante, que não tenha sido dito, que tenha passado, né? Vocês podem enviar também lá pelo Facebook do Vitaléria, lá pela nossa página, ou pelo Instagram, enfim, pelas redes sociais onde o Vitaléria está presente, e eu como, né, colaboradora, acompanhando de alguma forma, vou tentar dar um retorno para quem, né, precisa, para quem deseja, ao longo aí dessa semana e dos próximos dias. Eu queria muito agradecer, dizer que foi desafiador estar aqui com vocês também, ter essa experiência, e quem sabe não possamos pensar juntos novos temas, né? Deem sugestões, e aí a gente vai desenvolvendo conforme for possível. Ok? Eu vou ficar por aqui. Um abraço, boa noite para quem na segunda-feira ficou aí até as 9, quase meia da noite, participando aqui com a gente, tá bom? Beijinho para vocês. Até amanhã, fiquem com a Mariana amanhã e até a próxima. Tchau, tchau.